Hoje começa o programa com uma pergunta que ao longo do tempo tem sido um mistério para a humanidade. Quem somos nós? A minha primeira convidada desta tarde acredita que a resposta a esta pergunta está na união entre a ciência e a espiritualidade. E diz que nós somos os principais responsáveis por aquilo que vivemos, pela nossa própria cura e pela nossa felicidade. Susana Cor-de-Rosa não nasceu com este nome, mas desde que se conhece, que se lembra de questionar o mundo. Muito boa tarde, Susana. Obrigada. Eu nem sei por onde é que hei de começar, porque a conversa consigo pode ter muitas abordagens. Agora, a Susana diz que durante os últimos anos da sua vida trabalhou no sentido de responder a esta pergunta: quem somos nós e o que podemos fazer por nós próprios? É verdade. Absolutamente verdade, mas em primeiro lugar quero dizer boa tarde, porque o programa é boa tarde e é maravilhoso dizermos isso, boa tarde, com a consciência de que pode ser uma excelente tarde, a melhor tarde da nossa vida. Olha que bom, então vamos lá, podemos dizer em conjunto que temos mais força? Podemos. Então, boa tarde! Olha, eu acho que esta energia chegou até fora de Portugal e tudo. Boa tarde é bom, não é? É excelente, é excelente. O facto de nós dizermos isso com consciência, com a capacidade de irradiar essa tal energia, impregna tudo com essa nossa... Susana, desculpe interrompê-la, não é aquela coisa de boa tarde. Não é esta boa tarde, não é aquela coisa que se faz por obrigação de chegar ao pé de um grupo de pessoas e dizer boa tarde. Não, é boa tarde. É boa tarde com convicção, com naturalidade e ao mesmo tempo com aquela responsabilidade de dizer é boa tarde porque eu estou aqui. Porque o mundo está aqui comigo, o universo inteiro está aqui comigo nesta boa tarde. Então nós somos isso. A pergunta, quem sou eu? Sou um universo, sou uma presença, sou uma luz, se assim quisermos, porque somos feitos dessas pequenas partículas, esses biofotões, essas luminescências. Então, quando nós chegamos ao mundo, somos essa luz e chegamos a qualquer lugar e levamos a nossa luz, a nossa especificidade. E somos todos completamente distintos uns dos outros, com umas variações luminosas únicas. Então, Susana, é depois a vida e a educação e as coisas que vão acontecendo que fazem com que nós vamos perdendo essa luz? Perdendo ou ganhando. Ou ganhando. Porque ambas as possibilidades existem. Portanto, imagina, a Conceição vem com a sua luz e vamos imaginar que é uma luz rosada. E ao longo da sua educação vão começando a dizer-lhe a menina não se deita no chão que isso é de mau tom. Algures, há uma pequena poeira que se instala. Já fica um rosa mais... esbatido. Mais sentado em cima da cadeira em vez de estar sentado no chão. Exatamente. Ou, por exemplo, temos que ser 100% responsáveis por aquilo que o nosso vizinho diz para não pensar mal de nós. E nós, tenho que estar muito atenta para o vizinho não pensar mal de nós. E a Susana está a ser branda, porque ao longo da vida as pessoas ouvem muitas coisas negativas em relação a elas, como se continuas assim não vais chegar a lado nenhum, nunca vi ninguém com tanta falta disto ou daquilo. Há coisas horríveis que nós vamos ouvindo, como muita gente vai ouvindo. Um grande programa distorcido. Uma cassete distorcida que o nosso subconsciente grava e que diz é esta a informação que é para receber, então vou aceitar. Porque é isso que se passa connosco. Quem nós somos de facto, somos esse diamante completamente puro. Mas depois vêm esses programas distorcidos, como vêm desde o berço, vêm com a educação familiar, vêm com o jardim de infância, vêm com a escola, vêm com o padre, vêm com a internet. Ou seja, informação que em si pode estar completamente a abastecer um manancial de possibilidades, de valências, de forças, de potencialidades e de positividade, no sentido de a pessoa ser capaz de ser aquilo que vem fazer, ou seja, aquilo que decide ser, como pode ser. Tu não vais a lado nenhum de facto, tu não tens cunha, tu não tens um curso superior, tu és gorda, tu és feia, tu não és suficientemente isto ou aquilo ou aquele outro. E é uma bitola tão redutora que a páginas tantas fica espartilhada num modelo completamente distorcido ou acanhado da realidade, porque a pessoa nunca ousou ver-se para lá da lente. Agora, Susana, não é... Há um momento da sua vida em que decide eu vou dar
vou ser o que é uma expressão que a Susana usa, eu vou ser o corrimão das pessoas, porque elas são capazes de andar sozinhas, mas eu vou ser um corrimão para lhes dar uma ajudinha. É verdade. O que é que a fez mudar a sua vida para esta perspectiva? Bom, de uma forma muito simples, eu estava no meu último ano de faculdade e estava extremamente cansada. Eu fiz Direito, trabalhava como técnica de hemodiálise, estudava imenso, a faculdade era muito puxada e eu estava com uma data de metas à minha frente, nomeadamente o ter sucesso, o conquistar, o ganhar mais, o viver aquilo que eu achava que era o meu modelo de mundo e que me tinha sido vendido a algures por uma sociedade que está assente em valores. E muitos deles são os valores do ter, do sucesso, da luta, do muito esforço. E eu aceitei isso e fui educada de uma forma é com o trabalho que nós conseguimos tudo e que temos que nos empenhar e esforçar bastante. E no meu último ano, então, de facto, eu estava a ver aquele paradigma de onde é que isto me vai levar. Porque eu, de facto, estava a conseguir tudo aquilo que queria, verdade, com muito esforço, com muito trabalho, mas aquela sensação de qual é o significado da minha vida? É isto realmente que é suposto viver? É este o meu papel no mundo? E rompia com uma tamanha força que eu tinha que me questionar e tinha que tomar decisões. No fundo, perceber que a vida está sempre a mostrar-nos caminhos e que há momentos onde nós temos aquilo que nós chamamos as encruzilhadas. É aquele momento de charneira em que nós temos que dizer calma, porque há qualquer coisa que tem que ser mudada. E foi isso que eu senti, é que eu tinha que tomar o destino da minha vida na minha própria mão, porque as opções que eu tinha criado, com o meu empenho, com a minha dedicação, com o meu esforço, ainda assim não me preenchiam. Ou seja, elas estavam a preencher todo um exterior, todo um conjunto de valores que eu acreditava serem verdadeiros, mas que em bom rigor não me alimentavam por dentro. Eu não me sentia feliz, porque é aquilo que toda a gente quer é sentir-se feliz. Portanto, eu estava a fazer imenso, mas estava a ser muito pouco. E, portanto, primeiro este percurso, a Susana começou consigo própria e a procura dessa realização, dessa felicidade para si, fez com que hoje a vida da Susana seja a ajudar os outros a serem também, a procurarem essa realização e a chegarem mais perto da felicidade. É verdade. Como é que faz isso, Susana? Bom, é uma coisa simples e aparentemente muito fácil para mim por isto. Eu só consegui estar aqui porque fui fazendo o percurso. Ou seja, passo a passo, tempo a tempo, às vezes com saltos pequeninos, outras vezes com saltos maiores, fui caminhando. Porque é exatamente isso que se passa. O nosso caminho não tem a ver propriamente só com a meta, tem a ver com os passos. Porque é bom ter os olhos na meta, mas se nós estamos com os olhos na meta e não damos um passo sentido, vivido, com autenticidade, chegamos lá e qual é o sentido daquilo tudo? Mais uma conquista? Mas para quê? Qual é o sentido? Portanto, é preciso ter a consciência que é importante ter objetivos, ter visões, é muito importante viver o dia a dia com consciência, com alegria. E o que eu fui fazendo foi tendo essa descoberta de passos e de saltos, uns pequeninos e uns maiores. E à medida que fui fazendo isso, eu fui ganhando um grande entusiasmo. E eu sou uma entusiasta. E quando eu me entusiasmo, tenho sempre aquela ideia de que o mundo vai comigo, naturalmente, e que quem quiser vir à minha beira, eu levo. E nesse sentido, comecei por sentir que as pessoas se sentiam muito bem ao pé de mim e que me perguntavam, mas o que é que está a fazer? Como é que está a ver as coisas? O que é que eu posso fazer também consigo? E eu dizia-lhes, explicava-lhes que havia N maneiras para elas fazerem o seu próprio caminho, que não tinha que ser a minha maneira, porque há uma maneira para cada uma, mas que o meu exemplo podia ser então o tal corrimão, para elas com os seus próprios pés subirem nas suas escadas, quando elas precisassem de ter, ou seja, um apoio, um momento de reflexão, de transformação, que eu lá estaria para as trampolinizar para a etapa seguinte. Mas Susana já nos falou aqui do seu percurso como, enfim, estudante de Direito, depois exerceu, foi advogada, isso não a preencheu, depois o seu caminho foi para a espiritualidade e diz que começou a ter contacto com muita gente cuja vida era esse interesse pela espiritualidade e a Susana, a dada altura,
houve alturas em que achou isto é uma coisa assim que não faz muito sentido. Estas pessoas que parece que têm uns poderes especiais e que falam de energias positivas, energias negativas para uma mulher que estudou Direito, aquilo era um universo à parte. Completamente. Bom, a primeira coisa que eu lhe vou dizer, Conceição, é que eu lembro-me, quando estava na clínica de hemodiálise, tinha uma colega maravilhosa que se chamava Suzy. Eu ainda estava embrenhadíssima nos calhamaços de Direito e ela falava-me dessas coisas de energia. Assim, é tolinha, que estranho, o que é que ela me vem dizer? Mal eu sabia que me ia transformar naquele ser que ia trabalhar com isto e fazer disto uma coisa tão palpável e tão natural como o ar que respiro. Portanto, a Susana fez cursos, tomou contacto com muita gente de áreas diversas, Claro. da espiritualidade e do bem-estar. E da Foi física a cursos, também. leu livros e da física. E da física também. Ou seja, para mim era extremamente importante, para além de falar com as pessoas da espiritualidade, também ter a noção da parte científica. Porque o meu hemisfério direito e o meu hemisfério esquerdo precisavam de comunicar. Ou seja, só ouvir aquelas coisas muito isto toca-se, isso fazia-me de facto sentido quando eu realizava. Mas a parte científica faltava-me. Então eu quero, e faz todo sentido para mim, transmitir também essa mensagem, dizer às pessoas que a espiritualidade e a ciência são duas faces da mesma moeda. Só que normalmente estão desgarradas. E as pessoas põem as coisas em polos opostos. Então imagino o que é para mim, habituada à parte científica e pragmática, ter que lidar com aquilo que é o reino do invisível, que é aquilo que não é aparentemente fácil, que está no âmbito da crença. O que diz é que todos nós somos corpos que emanam energia, partículas. Sim. Todos nós somos então, vamos imaginar, chegamos aqui e somos luz a vibrar. Pequenos pontos como se fôssemos um conjunto de pirilampos a irradiar à nossa volta. E estes pirilampos têm uma frequência, emitem uma luz, uma radiância. E é desta radiância que nós dependemos do ponto de vista da saúde e do bem-estar. Agora imagine que todos nós somos isso e que há uma forma de comunicar com essas partículas luminosas. Há uma linguagem, há um código. E quando nós usamos a linguagem certa, ou seja, a frequência luminosa correta, nós sentimos-nos bem, temos energia, temos entusiasmo, temos capacidade, sentimos mais inteligentes, mais autoconfiantes. Quando há um decréscimo ou saímos fora da sintonia, nós começamos a perder a vitalidade, a sentirmos tristes, a termos mais sono, a ficarmos mais cansados. E isto é algo que todos nós possuímos, é a capacidade de nos reencontrarmos na saúde, na vitalidade e no bem-estar. Só que é preciso as pessoas tomarem responsabilidade por esta própria dinâmica, que é uma dinâmica que lhes é inata. E a Susana está a falar disso e eu estou a imaginar qual foi o processo que aconteceu com a Paula Martins, que está connosco, porque a Paula disponibilizou-se para contar a sua experiência no contacto que teve com a Susana, porque à partida até admito que muitos espectadores sejam, mas afinal a Susana mas está a falar de que do bem-estar e nós temos energia e às vezes há quem ache, pois isso é tudo muito bonito, muitas palavras e falar, mas depois como é que isso acontece na prática? E, portanto, a Paula teve conhecimento de seminários da Susana, porque a Susana leva estes conhecimentos que andou a guardar e a fazer crescer durante bons anos da vida dela, nesta busca de unir a ciência à espiritualidade. E então a Paula foi ouvir a Susana num seminário um dia. E, Paula, isso, muito boa tarde, trouxe-lhe alterações à sua vida. Sim, trouxe-me bastantes alterações. Eu passei a ser uma pessoa completamente diferente. Para já eu conheço a minha querida amiga Susana há sensivelmente 10 anos. Conheci-a através de uma amiga comum que me levou a um seminário e que me disse, está aqui a Susana, deixe-te aqui e vou-me embora. Ora bem, eu caí ali de paraquedas, não sabia o que é que me esperava. Nesse dia, portanto, tivemos uma palestra de sensivelmente 3 horas, em que a Susana começou a falar e eu disse, bem, isto é fantástico, não sei, mas isto é uma coisa maravilhosa porque eu parece que estava na minha casa. Estávamos a falar uma linguagem, ela estava a falar uma linguagem com a qual eu me identifiquei de imediato. A partir daí, comecei a fazer mais seminários com a Susana
E vou partilhar uma experiência que me aconteceu. Eu tinha uma filha na altura pequenita com 2 anitos, 2, 3 anos, que foi operada aos ouvidos. E passar de uns anitos dela ser operada, o médico dizia sempre que ela não podia ir para a praia sem usar tampões, porque podia perfurar novamente os ouvidos. Só que ela um dia foi para a praia, veio uma onda, ela ficou embrulhada na onda e perfurou o ouvido direito novamente. E o que é que eu pensei? Bem, ela tem o ouvido outra vez perfurado, fui com ela ao médico e o médico disse-me, ela tem que ser operada novamente. Eu já andava nestas andanças, já conhecia a Susana, já tinha feito seminários e pensei, não, operada novamente ela não vai ser. O que é que eu pensei? Um dia num belo seminário de cura quântica, eu disse à Susana, Susana, vamos trabalhar, vamos curar a minha filha. E assim foi. Fizemos tudo o que tínhamos que fazer no seminário, portanto fizemos várias meditações, vários exercícios maravilhosos. Eu liguei-me à minha filha e disse, é agora que eu vou curar. E assim foi, mas a minha filha não estava presente. Na semana a seguir eu tinha que ir com ela ao médico, porque tinha uma consulta marcada e ele queria ver os ouvidos. Fui verificar os ouvidos, viu o esquerdo, o esquerdo estava perfeito, não tinha qualquer questão. O direito, ele achava que continuava com o buraquinho no ouvido, e virou-se para mim e disse-me, a sua filha está curada, o buraco desapareceu, o que é que você fez? Eu não fiz nada, está tudo bem, eu não fiz absolutamente nada, mas acreditei que ela podia ser curada. E num seminário da Susana, nós conseguimos curá-la. Esta foi uma experiência que se passou comigo. Mas isto, bom, o médico ficou... O médico ficou perplexo e disse, o que é que fez à sua filha? Ela está curada, tem o tímpano fechado? Era a última coisa que ele esperava, sem ser com uma intervenção... Com uma intervenção cirúrgica, claro, sem dúvida. Susana, neste caso, o que é que aconteceu aqui? Foi a mãe que acreditou? Foi preciso... A filha era tão pequenina, não tinha como acreditar. O que é que aconteceu? Estamos a falar da cura quântica. Sabe o que é? Nós estamos aqui para procurar descobrir com a Susana. Obrigada primeiro, Conceição, por me ter feito uma pergunta que é tão importante para mim. Obrigada à Paula também por ter vindo. Em primeiro lugar, a cura quântica é algo que está dentro de nós. Nasce connosco, porque nós somos essas partículas quânticas, nós somos essas partículas de energia a ter um diálogo com o universo. Ou seja, quando estas partículas estão em harmonia, nós estamos em saúde. Quando nós começamos a falar uma linguagem diferente, a afastar-nos da ordem, da coerência... Quando há um acontecimento que quebra, negativo que acontece quebra a cada uma das pessoas. Pode ser, por exemplo, através de uma emoção muito forte, pode ser através de um acidente, pode ser através de um trauma, pode ser através de N coisas. Desgosto. Um desgosto, uma mágoa, uma tristeza profunda... N fatores. Pode ser de causa psíquica, ou seja, mental, como pode ser emocional, como pode ser física. N variedades. Mas a questão é, tal e qual como o organismo se desorganiza e cria desordem, doença é desordem, o organismo possui em si capacidades inatas de se regenerar, de se restaurar. Ele precisa então que nós lhe falemos, ou seja, que comuniquemos de uma forma que ele percebe e que vai ao encontro desta sintonia. Que o ajudemos. Exatamente. E como é que nós fazemos isto? A primeira coisa é criarmos um campo de possibilidades. Porquê? Porque fomos estruturados na nossa mente, que é o primeiro vetor mental, as coisas são assim. Aquilo que o médico diz, com muito respeito pela medicina, que é maravilhoso, e os médicos são seres altamente estruturados para nos ajudarem, para fazerem o seu melhor, nós achamos que é lei. Então o que é que acontece? Do ponto de vista da medicina, há um conhecimento que está em constante atualização, que ainda não está demarcado. E o que nós fazemos, o que eu faço é criar um campo de possibilidades mais vasto, no qual a pessoa se expanda e admita como possível, não tem de acreditar, mas nós vivemos num universo de infinitas possibilidades, porque é isso que os físicos quânticos nos dizem, é que vivemos num campo de infinitas possibilidades que se transformam em realidades. O que eu crio é, então, um campo de infinitas possibilidades e expando a consciência da pessoa e a minha para que ela se abra a essa possibilidade. Ou seja, vamos imaginar, de um lado, 50% que a pessoa diz, não sabemos como isto funciona.
Do outro lado, 50%, é possível sabermos como isto funciona e falar esta linguagem. Quando nós pomos isto no mesmo campo, o que é que acontece? É como se houvesse uma coisa que é e não é. Ela é, mas é possível ainda não ser, ainda estar num estado de indeterminação, como se estivesse ali gelatinosa. Então o que nós fazemos é, aquilo que aparentemente é, trabalhamos para aquele gelatinoso que ainda não é e dissolvemos isto. Então, no caso de uma doença, e a Paula tem o caso da filha e tem a sua própria experiência com outro problema de saúde, que ela está convencidíssima de que foi a cura quântica que a livrou do problema dela de saúde e do da filha. O que é que aconteceu? O que é que acontece? Uma pessoa diz, eu tenho uma enorme dor de cabeça. Esta dor de cabeça, a minha dor de cabeça que não me larga. Então a primeira coisa que eu vou dizer à pessoa é isto. Deixe de pôr o autocolante de a minha dor de cabeça. Ela não é sua. Minha é um pronome possessivo. O seu cérebro conhece os pronomes possessivos e agarra nessa informação e diz, meu, cola, é meu, fica comigo. Então o que é que eu tenho de dizer? A dor de cabeça, Tenho aqui uma dor de cabeça. Não, Ai, também não tenho. É impessoal. Também não tenho. É a dor de cabeça. A dor de cabeça. Porque é muito mais indistinto. E o que nós vamos fazer é comunicar, perceber qual é a origem, qual é a causa. Vamos imaginar que a dor de cabeça é um estado de perturbação ou de stress. Vamos imaginar por isto. Está a sentir uma dor de cabeça porque de repente sentiu uma raiva enorme porque alguém lhe disse uma coisa e não lhe pôde responder à letra. Porque é tão possível isso como outra coisa qualquer. O que é que eu faço? Ok, estou a conversar com a pessoa e de repente percebo que o que a pessoa tem é uma questão ali no fígado que está ali mal digerida. Estou a falar com ela naturalmente e estou a trabalhar o campo dela, o campo de energia, ou seja, as partículas dela comunicam com as minhas de uma forma muito simples. E o que é que eu faço? Dissolvo isso. Dissolvo. Neutralizo. Crio um campo de interferência no qual aquilo clique. Deixa de ser importante. Deixa de ser importante, ou seja, imagine, tem carga positiva ou tem carga negativa. Neutralizamos a carga, aquilo dissolve. Quando dissolve, deixa de haver espaço para a doença, para o problema, fica lá uma coisa indistinta. E eu a seguir... Bom, a Susana é apaixonadíssima a falar disso e a conversa com ela não fica por aqui. Na segunda parte vamos poder perceber um pouco mais sobre o que é isto da cura quântica unificada. Unificada. Que é assim um palavrão, assim uma expressão muito complexa, mas para a Susana é já uma expressão tocatulá. E se quiser saber mais, fique connosco, porque a Susana lançou um livro com o nome Quem Somos Nós, em que ela dedica todas as suas aprendizagens ao longo de 9 anos.